Bom dia, que a graça do nosso Deus, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo esteja conosco, amém? Vamos ver aqui hoje sobre a questão da arca, quando os filisteus, ao vencer Israel, eles levam a arca para suas terras, levam como um despojo. Só que a arca, o que significa a arca? A arca é a presença de Deus. E eles se dão muito mal. Depois eles levam de volta a arca. E aí Davi, em determinado momento, ele vai lá, resgata a arca e com felicidade total, dançando, pulando, tocando instrumentos musicais, ele traz a arca de volta para Israel. Então nós vamos ler sobre isso hoje. Vamos entender os detalhes. Notem que sempre tem algum detalhe nas atitudes de Davi. Então vamos lá. Lá em 1 Samuel 4 diz, a partir do capítulo 4: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Essa batalha é a batalha onde morrem os filhos de Eli. E depois, ao saber dessa notícia da morte de seus filhos, morre também Eli, o sacerdote, já velho, né, não tinha mais visão. Então correu um homem, ali no 4, versículo 12, diz assim: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Aqui é que nós vamos falar hoje. A arca de Deus foi tomada. Então, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe seu pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Bom, lá no capítulo 5 começa a questão dos filisteus ter levado a arca. Diz assim: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon. Dagon era o deus pagão, a imagem que os filisteus adoravam. Junto a este. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Botaram lá junto com o deus deles, botaram a arca. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Então, o santo de uma estátua, né? Imagine que fosse uma estátua de barro, de pedra, ela caiu. E ao cair, eles levantaram ela e colocaram ela novamente no seu lugar. Isso com a presença da arca lá junto com a estátua. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, estava Dagon eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Então ali
pela segunda vez, acontece algo com a estátua de Dagon, e isso faz com que os filisteus comecem a temer a presença de Deus, que é a arca. E eles começam a entrar num dilema: como é que nós vamos fazer com a arca? O que nós vamos fazer com a arca? Até que ele, consultando os adivinhos deles lá, eles resolvem devolver a arca para Israel. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Israel, de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus. Fizeram a reunião, então, com todos os príncipes dos filisteus para tentar resolver a questão da arca, do envio de volta, o que fazer com a arca. Responderam os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a ter levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde pequeno até o grande. E lhe nasceram tumores. Então, aonde a arca parava, ali Deus castigava os homens com tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo? Então enviaram mensageiros, de novo se reuniram os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem o nosso povo, porque havia terror da morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. 7 meses, no capítulo 6, tá? 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. E esses chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca de Deus, Deus de Israel, não envieis vazia, porém enviá-las-ei a seu Deus como uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, que eram 5, faremos 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará sua mão de cima de vós, e de vosso Deus e da vossa terra. E dai glória ao Deus de Israel. E dai glória ao Deus de Israel. Por que, pois, endurecereis o coração como os egípcios, e Faraó endurecer o coração? Porventura, depois de haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Adianta, né? Ele está dizendo: adianta endurecer o coração, mantendo a arca de Deus aqui, né? No final das contas, a exemplo do Egito, o faraó liberou o povo. Então, esse exemplo, se seguir esse exemplo, se olhar para esse exemplo, eles vão sofrer todos os problemas e vão acabar devolvendo a arca, entendeu? Então eles já querem fazer isso antes de evitar sofrimento. Evitar mais sofrimento, na verdade, né? Porque já estavam sofrendo. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-vos sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes,
foi ele que nos fez esse grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi o casal que nos sucedeu. Então eles largariam as vacas com a arca, e aí eles disseram que se Deus, para ficar observando, se Deus fizesse com que eles fossem pelo rumo do território de Bet-Semes, então foi ele que nos fez esse grande mal. Se não, era por acaso. A arca chega a Bet-Semes, ela pegou o caminho de Bet-Semes. Então Deus ali mostra que aquele grande mal tinha partido realmente da presença dele, que significava a arca. A arca que significava a presença dele. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias e as ataram no carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Seme. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Betessemita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto dela, em que estavam as obras de ouro, e as puseram sobre a grande pedra no mesmo dia. Os homens de Bet-Seme ofereceram holocausto e imolaram sacrifício ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São esses, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa: por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrom. Outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades filisteus pertencentes a esses 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bezemita. E aí a arca chega então a Kiriat Jearim. Feriu o Senhor aos homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós outros. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então essa arca, nesse momento, a arca, ela ficou lá, a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Isso em 1 Samuel está escrito, tá? Do 6 ao 7. Do 6, do capítulo 5, 6 e no início do 7. Capítulo 1 do 7. Agora, lá em 2 Samuel, Davi vai buscar a arca. Agora nós vamos ler. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos, lá em 2 Samuel 6, tá? Capítulo 6, para quem quiser acompanhar depois. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, desculpe, em um número de 30.000, dispõe-se, e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, que era um outro nome para Kiriat Jearim, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Viu que bacana essa parte aqui? Aqui está exaltando o nome de Deus.
Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalar de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô adiante da arca. Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de fala, com harpas, com saltérios, com tamborins e com pandeiros, e com símbolos. Aqui eu quero observar para vocês que, embora tivesse toda essa alegria de fosse um carro novo e tivesse a vontade dos homens de levar a arca de volta, eles estavam fazendo errado. Pois a arca de Deus, ela tinha um procedimento correto para carregar, orientado pelo próprio Deus, que por isso ele mandou botar golas do lado da arca e tinha as barras, as varas. Então o ideal seria se colocar essas varas nessas argolas, uma vara de um lado e outra vara de outro, e sobre os ombros os sacerdotes a levariam. Seria essa a forma correta para conduzir a arca. Então eles já estavam fazendo errado, estavam levando em cima de um carro. E por causa disso, por conta disso, vai acontecer um probleminha. Porque no momento que a arca passa por um lugar montanhoso, ela dá uma escorregada na arca e ao tentar segurar a arca, se não me engano foi o próprio Aiô, ele toca na arca e aí Deus tira a vida dele, fere ele. Então vamos lá. No capítulo 6, versículo 6. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá, foi Uzá, tá? Não foi Aiô. Eles eram irmãos, tá? Então quando chegaram à ilha de Naom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Pérez Uzá significa irrupção contra Uzá. Assim Davi chamou aquele lugar ficou até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? O que faremos para levar a arca de volta para Israel? Se é complicado, né? Tem que ter muito cuidado. Então, ele já tinha perdido um homem. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. O abençoou e a toda a sua casa. Imagina, a presença de Deus na casa de Obed-edom. A arca é levada para Jerusalém. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois foi Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Aqui eles já estavam levando a arca de forma correta. Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical
filha de Saul, estava olhando pela janela. Era a esposa de Davi, a filha de Saul. E vendo o rei Davi que ia saltando e dançando durante o Senhor, saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E esse trouxe holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Foi uma grande festa na volta da arca para Israel. Voltando Davi para abençoar a sua casa, que Davi tinha abençoado o povo, agora então ele iria abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Ele disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha as palavras dela para o rei. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Então é como se Davi percebesse que Mical, ela tinha uma certa indignação por Davi ter sido escolhido no lugar do pai dela. E aí ele diz que perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que teu pai, a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Que foi uma coisa que Saul não fez. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Isso pode significar, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, que Davi, ele excluiu Mical das suas relações conjugais. Então está aqui a história. Está aqui a história da arca. A arca está de volta a Israel. E a gente percebe a grande felicidade de Davi ao trazer a arca de volta. Na verdade, a arca é levada para Jerusalém. Ok, amados? Que Deus abençoe. Mais uma história de fatos e feitos do rei Davi. E aqui está a gente falando, aqui estamos falando da arca, da presença de Deus. Hoje nós não temos a arca conosco, até porque a arca ela é um recurso, ela é algo que Deus fez para o povo judeu. Está lá, pertence a Israel, pertence a Jerusalém. Mas nós não precisamos ter a arca conosco para ter a presença de Deus. Hoje eu considero essa a presença de Deus, a palavra, a Bíblia. Então, muitas vezes a nossa Bíblia está parada, fechada em algum lugar, empoeirada, e ali nós temos uma oportunidade de termos a presença de Deus na nossa casa, nos nossos negócios, na nossa vida, nas nossas escolhas, nossas atitudes, nossas decisões. E a Bíblia, que seria a presença de Deus, está lá parada, empoeirada. Então eu deixo o meu conselho: abra a Bíblia, deixe ela aberta, o mais próximo que você puder deixar de você, para que você lembre de, sempre que possível, estar lendo, e ainda mais no primeiro horário, no horário mais importante do seu dia.
todos os dias. Faça isso. Faça isso para Deus. Faça isso como uma oferta para Deus. Construa algo para Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe essa quarta-feira. Que Deus abençoe o restante da semana de vocês. Que nunca falte o alimento na sua mesa, a saúde na sua família, a provisão na sua casa. E que nunca falte a paz acima de tudo, a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.